viu? Eu me sinto abraçado pela ICMF, não só eu, mas como também a minha esposa, toda a minha família. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem recebido e a gente sente o carinho dos irmãos muito grande pela nossa vida. Deus abençoe vocês. Quero dizer para os irmãos que a gente tem orado pela vida de cada um de vocês. Amém? Irmãos, já que Deus confirmou a palavra na boca do nosso bispo, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Deus confirmou esta palavra na boca do servo dele 2 vezes aqui nesta noite. E eu vou ser fiel à palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Amigos internautas que estão nos acompanhando nesta noite, a paz do Senhor Jesus. Para você que ainda não se decidiu por Cristo, uma boa noite de salvação. Hoje é noite de oportunidade de Deus para a tua vida. Para você se entregar para Cristo, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida com Deus na tua vida. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então, espera aí, porque só o pastor que ainda não encontrou. Aleluia. Aqui. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desceu Jeremias à casa do oleiro, e chegando lá, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando quebrou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a tua vontade. Amém. Pode tomar o teu assento. Querido Deus, glorioso e eterno Pai, mais uma vez oração, diante da tua presença aqui estamos. Aqui está a tua palavra, eis aí o teu povo, eis aí a tua noiva, a tua igreja. Fala conosco nesta noite, conforme o teu querer e a tua vontade, que eu diminua e o Senhor cresça. Tudo isto eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nós acabamos de ler aqui nesta noite. Ela vem nos relatando a história de um homem conhecido dentro da Bíblia Sagrada pelo nome de Jeremias. A Bíblia Sagrada é dentro da tua narrativa. Ela vai nos informar dizendo que Jeremias, ele era filho de Ilquia. Ilquia era um dos sacerdotes. Jeremias, sendo filho de Ilquias, fazendo parte da linhagem sacerdotal, não demoraria muito. Jeremias também iria se tornar um sacerdote. Na verdade, Jeremias estava começando a exercer o ministério sacerdotal. E dentro deste contexto, a Bíblia Sagrada, ela vai nos informar dizendo que Deus vai se revelar para Jeremias. Jeremias vai começar a ouvir alguém falando com ele. Jeremias vai pensar que ele está ouvindo coisas. Vai demorar um pouco de tempo para Jeremias conseguir entender que era Deus falando com ele. Isso acontece comigo e contigo.
Porque em algumas circunstâncias da nossa vida, em meio a algumas decisões que nós queremos tomar, alguns caminhos que nós queremos percorrer, Deus também fala conosco. E às vezes a gente pensa que é o nosso pensamento falando alto dentro da nossa cabeça, quando na verdade é Deus se revelando a nós, querendo nos direcionar, querendo às vezes nos preservar. E Deus, Ele vai falando segundo o teu querer, a tua vontade. E no capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia diz que Deus vai falar com Jeremias, dizendo: eu te separei e te designei para uma missão de profeta para as nações. De início, Jeremias ele vai relutar, porque Jeremias já tem um ministério. O ministério de Jeremias é de sacerdote. E eu imagino, eu vou conjecturar, porque não está na Bíblia, mas para você poder entender. Eu imagino Jeremias falando: não, Deus, está errado. Meu ministério é de sacerdote. E Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu te separei e já te designei para uma missão. E a missão é de profetizar para as nações. Tu vai ser profeta. Jeremias ele vai relutar e vai falar para Deus: Senhor, eu não sei me expressar como fala uma criança, assim falo eu. Mas vocês hão de concordar comigo que quando Deus separa, está separado. E Deus garante a chamada. Deus vai olhar para Jeremias e vai falar: Jeremias, para de me dizer que é uma criança, porque eu vou colocar minhas palavras na minha boca, e aonde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar falar, tu falarás. E a Bíblia diz, no versículo de número 9, que Deus vai estender a mão e vai tocar na boca de Jeremias. E Deus vai falar: a partir de agora, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que aqui nesta noite tem pessoas que Deus está te levantando para uma chamada totalmente diferente da qual você está imaginando que é a tua chamada. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo de falar isto para alguém, porque eu estou sentindo que aqui no nosso meio tem pessoas que Deus te chamou para você fazer um determinado tipo de trabalho, e você está relutando com a chamada de Deus na tua vida, porque você está achando que Deus te chamou para fazer algo totalmente diferente. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu te chamei algo para fazer algo totalmente diferente daquilo que você imagina que você irá fazer na minha obra. E eu estou colocando as minhas palavras na minha boca e vou fazer de você um pescador de homens, uma pescadora de mulheres. Você vai ser um ganhador de alma, uma ganhadora de almas. Aleluia. Naquele diálogo de Deus com Jeremias, irmãos, eu sinto a presença de Deus de uma forma totalmente diferente quando eu estou em cima deste altar. Naquele diálogo de Deus com Jeremias, irmãos, olha que coisa linda, porque no versículo 10 do capítulo de número 1 do livro de Jeremias, Deus vai falar: vê hoje, Jeremias, eu estou colocando autoridade sobre a tua vida,
sobre as nações e sobre os reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, e também para edificar e para plantar. Jeremias não está entendendo a chamada de Deus na vida dele. Então Deus vai sinalizar para Jeremias, para tirar a dúvida do coração dele. Falar: Jeremias, eu vou te dar uma visão. Olha aí, o que é que você vê? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Levanta a mão que eu vou profetizar para a tua vida aqui hoje. Te prepara, porque toda boa palavra que Deus tem falado para a tua vida, de ontem, de anteontem até o dia de hoje, Deus, Ele tem velado e Ele vai cumprir a palavra dele na tua vida. Disse Jesus: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui para te dizer nesta noite: descansa o teu coração e aquieta a tua alma, porque a palavra de Deus se tornará uma realidade na tua vida, e Deus vai fazer tudo aquilo que lhe aprouver para abençoar a tua vida e a vida da tua família. Ai, aleluia. Deus está falando com Jeremias: Jeremias, eu tenho um propósito contigo. Eu investi pesado na tua vida e na obra que eu tenho por intermédio dela. E Jeremias vai relutando, e chega um determinado momento que ele não aguenta, e quando ele se dá por conta, ele já está pregando. Quando ele se dá por conta, ele já está com a mão levantada profetizando, entregando as palavras de Deus para o povo. Mas Jeremias, ele vai ficar conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias está pregando, profetizando para um povo que está vivendo uma decadência espiritual, entregue à apostasia, à idolatria, à prostituição. E Jeremias, ele vai se entristecer, porque ora vão colocar Jeremias num cepo, quando não, dentro de um poço. Só que Deus sempre vai levantar alguém para ajudar Jeremias, para livrar Jeremias daquela situação difícil. E chega um determinado momento no ministério de Jeremias, que Jeremias vai falar: Deus, eu vou parar de pregar, eu vou parar de falar as tuas palavras. A gente pode dizer que Jeremias ele está querendo se desviar do que Deus tinha na vida dele. Só que quando Jeremias fala para Deus: Deus, eu vou parar, eu estou desviando, eu não vou mais falar o que o Senhor está mandando eu falar, porque o povo parece que não recebe a palavra, nada acontece, o povo não se arrepende, o povo não se volta para o Senhor. Parece que quanto mais eu prego, mais distante o povo quer ficar da tua presença. Parece que quanto mais eu exorto, falando que o juízo do Senhor vai chegar, mais o povo peca. Eu vou parar de pregar. Quando chega no capítulo de número 18, Jeremias está meio atordoado. Jeremias, para você que não sabe, ele é conhecido dentro da Bíblia Sagrada como o profeta chorão, o profeta das lamentações, porque Jeremias,
A Bíblia diz que ele amava aquele povo. Jeremias é uma tipificação, o amor que ele sentia pelo povo é uma tipificação do amor de Deus pelo povo. Um amor incondicional, um amor ao qual o povo está errando, o povo está fazendo tudo que não presta, e ele continua amando. E quando Jeremias está pensando em parar, Jeremias está falando: eu não vou mais pregar, eu não vou mais evangelizar, não vou mais falar da tua palavra. Jeremias talvez está pensando: o povo não vai voltar, o povo não vai se arrepender, o povo não vai se converter, para que eu vou continuar pregando? Aí entra no capítulo de número 18, que a Bíblia diz: então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo: levanta-te. A primeira coisa que Deus vai falar para Jeremias é: Jeremias, se coloca de pé, se levanta. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, se coloca na posição de servo, se coloca na posição de vaso, de profeta. Segundo o historiador vai dizer que é dentro do capítulo 18 que vai acontecer a virada do ministério do profeta Jeremias, de sacerdote para profeta. Porque quando Jeremias está pensando: eu não vou mais pregar, aí a Bíblia diz que numa outra fala ele vai falar: quando eu dizia eu não vou mais pregar, as tuas palavras queimaram o meu coração e eu não resisti, e eu comecei e voltei a pregar novamente. Aí o capítulo 18, Deus vai falar: Jeremias, se coloca de pé, se levanta, Jeremias. Antes de Deus mandar Jeremias descer a casa do oleiro, Deus vai tratar com ele primeiro, dizendo: Jeremias, se coloca de pé na minha presença. Jeremias, se coloca na posição de meu servo. Jeremias, se coloca numa postura de alguém que me representa, de que é meu embaixador, de que é minha testemunha, de que é meu profeta. E Jeremias, ele não vai relutar com Deus, ele se levanta, ele se coloca de pé, e a palavra do Senhor continua: agora vai e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Este descer de Deus na vida de Jeremias é o mesmo descer de Jesus na vida do profeta Zaqueu. Deus está falando: Jeremias, você não tem que me olhar de alto a baixo, mas é de baixo para cima. Desce menos, Jeremias, porque eu sei a maneira de eu trabalhar. Menos, Jeremias, porque eu sei como conduzir a situação. Eu sei como pegar A, como amassar B. Eu sei como tratar com C, como mudar a vida de dentro. Então menos, Jeremias. Apenas fica na posição e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Dentro da teologia sistemática, Deus, ele tem 3 atributos: onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, o todo-poderoso. Onipresente, Deus está em todos os lugares. Onisciente, Deus sabe e conhece todas as coisas. Se no teu atributo de onipresente Deus está em todos os lugares, porque Deus está mandando ele lá na casa do oleiro, é porque Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, do jeito que ele quiser e da maneira que ele bem entender. Deus, ele não trabalha do meu e do teu jeito, é do jeito dele, é da forma dele e é da maneira dele. A mim, a você não compete relutar, querer questionar, querer entender. A gente temos apenas que obedecer. Deus fala para Jeremias: desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias podia falar: vou não, Deus. Lá para quê?
O Senhor já está falando aqui, o que o Senhor tem para falar, termina de falar aqui mesmo. Só que Jeremias, ele está começando a entender o que Deus tem na vida dele. Jeremias está tendo a tua mente iluminada. Jeremias não vai relutar com Deus. Jeremias não vai questionar com Deus, não vai querer colocar Deus contra a parede. Deus te pegou aqui hoje, você que gosta de ficar tirando queda de braço com Deus. Senhor, eu só faço isso se o Senhor fizer aquilo. Deus, eu só mudo aqui se o Senhor também trabalhar assim. Jeremias, ele não questiona, ele não indaga, ele não pergunta. Deus manda e ele obedece. Desce a casa do oleiro. Jeremias, aqui no capítulo 18, no cenário dos homens, ele ainda é um sacerdote. E na função de sacerdote, Jeremias não poderia descer na casa do oleiro, porque a casa do oleiro era um lugar naquela época que, antes de virar uma olaria, era um lixão, que mais tarde veio a se tornar uma olaria, mas que no conceito religioso que Jeremias está vivendo, como sacerdote, ele não poderia, porque ficaria imundo. Então Jeremias, ele vai ter que tomar uma decisão para a tua vida, porque Jeremias sabia que se ele fosse alguém vice, acabou o ministério do sacerdote, iria escandalizar a tua família, porque ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Só que Jeremias conseguiu entender que melhor é obedecer a voz de Deus do que ficar preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Então Jeremias, ele se levanta e desce, sem se preocupar se alguém vai ver, sem se preocupar se alguém vai falar ou se vão lhe apontar, porque Jeremias tinha convicção de que Deus estava falando com ele. E quando ele chega à casa do oleiro, ele se depara com um homem com um prato em cima da mesa, rodando, pé trabalhando, movimentando, e o prato rodando, e o barro em cima daquele prato rodando, e o oleiro trabalhando e fazendo um vaso. E dentro de uma olaria, a probabilidade de você conseguir conversar com alguém é praticamente, pode-se dizer, impossível, por conta do barulho. Então eu imagino Jeremias dentro da olaria, olhando, assistindo aquele homem trabalhando e pensando: como que eu vou conseguir ouvir Deus falar comigo dentro deste lugar com tanto barulho? Como que eu vou conseguir entender se Deus falar comigo dentro deste lugar? Como que eu vou conseguir discernir a voz de Deus? Talvez se fosse o pastor Cristiano, eu ia falar: eu vou embora. Estressado do jeito que eu sou, bispo. Vou ficar aqui não, estou indo embora. Não tem paciência para isso não. Mas Jeremias, ele não sai da olaria. Jeremias, ele fica ali na olaria aguardando. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para a tua vida nesta noite é uma só: não saia da olaria. Jeremias, quando ele chega na olaria, o oleiro já estava trabalhando.
O oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias chega. Na verdade, antes de Jeremias chegar, o oleiro já trabalhava, Nilton. Antes de Jeremias entrar na olaria, o oleiro já estava trabalhando. Alguém já entendeu a mensagem? Antes de Jeremias caminhar para a olaria, o oleiro já estava trabalhando. Antes de Jeremias ouvir a voz de Deus e se colocar de pé, o oleiro já estava trabalhando. Levante a mão, olha aqui para o altar. Antes de você vir para a igreja, o oleiro já estava trabalhando. Ei, antes de você sair do teu local de trabalho, o oleiro já trabalhava. Antes de você entregar a tua vida para Cristo, o oleiro já estava trabalhando. Antes de você ir para as águas batismais, o oleiro já estava trabalhando, e ele continua trabalhando até agora. Não saia da olaria, permaneça na olaria, não deixe a olaria por nada, porque o oleiro está trabalhando. Podem estar te perseguindo dentro do teu local de trabalho. Não saia da olaria. Teu nome pode estar sendo cogitado nas rodinhas e na boca de quem você nem imaginava de que iria falar do teu nome pelas costas. Não saia da olaria. Pode estar falando que vai dar entrada no divórcio, que vai separar os bens, é cada um para o teu canto. Não saia da olaria. Alguém de dentro da tua casa que outra hora cultuava contigo e hoje não cultua mais, pode até falar para aquela igreja: eu não volto nunca mais. Permaneça, não saia da olaria. Nunca veio conhecer a igreja que você congrega. Você está passando 5, 10, 15, 20 anos orando, eu não sei. Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, filha, para não saia da olaria, porque o vaso está na mão do oleiro, e o oleiro está trabalhando. Na verdade, ele já vem trabalhando faz tempo, e na hora certa, Jeremias está ali parado, olhando, trabalhando com aquele vaso, e aguardando Deus falar com ele. E aí, Deus está demorando, Deus não fala. E ele está prestando atenção no camarada que está trabalhando no barro, fazendo um vaso e aguardando, ligado, esperando Deus falar com ele. O vaso quebra. Talvez Jeremias pensou: vou falar um linguajar popular para você poder entender. Chapou, pirou. Quer ver? Vai ficar com raiva, vai jogar o vaso quebrado fora com tudo no chão. Quer ver? Jeremias fica ligado. O oleiro, com toda a mansidão, com toda a paciência, pega o vaso que quebrou-se, volta ele na mesa, joga um pouco de água e volta a trabalhar no vaso que havia quebrado. Jeremias está olhando aquilo, e de repente ele
a mente dele acende uma luzinha. E ele começa a entender. Por isso que Deus mandou eu vir aqui. Deus queria falar comigo através do oleiro. Então Deus está querendo me dizer que o vaso pode ter quebrado, mas o vaso permanece na mão do oleiro, ele não joga. Ai, meu Deus. O vaso pode ter rachado, mas o oleiro, interessante, Sara, é que o vaso quebrou na mão do oleiro. A culpa é do oleiro? Não. A culpa é do vaso, que tinha algumas impurezas na massa, que ainda precisava ser tirado. Raízes podres, misturado naquela argila, naquela terra. Só que o oleiro sabe como trabalhar. Jeremias está olhando e está falando: Deus, eu estou entendendo porque o Senhor mandou eu aqui. Deus, agora eu entendi o que é que o Senhor tinha comigo neste lugar. Eu achei que chegando aqui o Senhor iria falar comigo de um jeito, mas eu estou vendo que não é do jeito que eu penso, é do jeito que o Senhor quer. Eu achei que quando eu chegasse aqui, talvez o céu ia brilhar, o fogo ia cair, e o Senhor ia falar comigo numa voz de autoridade, mas não é do jeito que eu imagino, é do jeito que o Senhor projeta. O Senhor trabalha diferente do que o homem pensa. Jeremias começou a se ver naquele vaso quebrado. Jeremias começou a se enxergar. Lembra que eu falei que Jeremias, há tempos atrás, falou: não vou mais pregar, o povo não se arrepende, o povo também não tem jeito não, estou parando, Deus. Talvez Jeremias, eu estou conjecturando porque não está na Bíblia, só para você poder entender. Talvez Jeremias chegou até a falar: Deus, se eu fosse o Senhor, eu também desistia desse povo. Mas Deus leva Jeremias na olaria para mostrar para ele que antes dele pensar em alguma coisa, Deus já estava trabalhando. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? O Senhor te trouxe aqui nesta noite para animar a tua fé e te dizer: eu não parei não, eu continuo trabalhando. Eu trabalho. Está pensando que tu é quem? A última bolacha do pacote? Antes de você pensar alguma coisa, eu já trabalhava, filha. Antes de você pensar alguma coisa, eu já estava trabalhando, filho. Quando Jeremias entende, aí Deus vem e fala: viste, Jeremias, assim como é o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não saia da olaria. O oleiro está trabalhando, não saia não, você vai perder a bênção. Amigo internauta que está me acompanhando nesta live, olha aqui para mim. Você que já é um cristão na pessoa bendita de Cristo Jesus, você que talvez se afastou do Evangelho, no meio desta pandemia, Deus ainda não desistiu de você. Ele ainda continua trabalhando ao teu favor. Você que ainda não entregou a tua vida para Cristo, você que já tentou de tudo para fazer uma mudança na tua vida, já foi na Umbanda, já foi na Quimbanda, já foi no Candomblé, já foi procurar os kardecistas, tudo quanto é tipo de coisa tu já pesquisou, e nada deu jeito na tua vida. O oleiro chamado Jesus de Nazaré está trabalhando e quer virar este cativeiro e mudar a tua vida. Entra para a olaria de Deus. No capítulo 18 de Jeremias, ele sofre uma virada ministerial. Ele entende: Deus, entendi,
Parece que Deus tem uma injeção de ânimo em Jeremias, uma vitamina de super profeta. Jeremias, levanta. Pau vai torar contra a vida de Jeremias. Dentre os profetas, Jeremias, eu costumo dizer que foi o profeta que mais sofreu na mão do homem. Mas depois do capítulo 18, a tua vida nunca mais foi a mesma. Jeremias entregava as palavras de Deus do jeito que Deus mandava. Jeremias, com ele não tinha meio termo, do jeito que vinha, ia. Ao ponto de rei chamar ele e falar: Jeremias, não fala mais essas palavras, e eu vou te abonar, tudo certo, e nós morre por aqui. E Jeremias abre a boca e entrega um recado duro de Deus para o rei, dizendo: rei, se tu se arrepende, se tu quer uma oportunidade, então se arrependa e aceita ser levado cativo pelos caldeus, porque a espada de Deus vai descer contra vocês e não tem para onde fugir. E Deus está mandando dizer que aonde vocês for, ora pelo lugar aonde vocês estiverem, porque na paz do lugar aonde vocês estiverem, vós também tereis paz. Não tem para onde correr. Eu vou finalizar a mensagem. Olha aqui para mim, irmã. Você mesmo que falou que ia parar com tudo, que hoje era o teu último dia na igreja, você veio aqui só para buscar uma resposta. Você fez prova com Deus na tua casa. Ei, irmão, Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo lá. Deus está falando contigo nesta noite. Não saia da olaria. Tu vai perder a bênção. Tu vai perder o de melhor que Deus tem para a tua vida. O oleiro está trabalhando, irmã Marluz. O oleiro está trabalhando. Bispa, entrega tudo, não para. Se arrependendo ou não se arrependendo, se convertendo ou não se convertendo, voltando ou não voltando, entrega tudo, não para, porque o oleiro está trabalhando. Nilton, ele está trabalhando. Paranagasubianda nagasávia. Aramanto minianda nagasúbia. Estou vendo como se fosse um nevoeiro envolvendo a igreja. É a presença do Senhor contagiando este lugar. Tu vai perceber que no decorrer desta semana coisas boas vão acontecer na tua vida e na vida dos teus, porque o oleiro te trouxe aqui para te dizer: eu estou trabalhando e eu vou te dar um sinal de que esta palavra é minha ainda esta semana. Alguns no decorrer deste mês, do final deste mês, você vai ver, não, verdadeiramente Deus está trabalhando. O diabo falou assim: eu vou fechar, e vai ter que voltar a trabalhar de empregado. Não que isto diminua alguém, porque eu sou funcionário, só que o diabo está lutando para tirar o que Deus te deu. E o Espírito de Deus, dentro da revelação que Ele está me entregando, eu posso entender que aqui no nosso meio, eu vi o número 7 no corredor, no alto corredor aqui da igreja. Eu posso entender que o Espírito de Deus está querendo me dizer que o adversário está lutando para fechar as portas de algo que Deus entregou na vida de 7 pessoas que está aqui no nosso meio. Mas se tu crê, levanta a tua mão nesta noite.
O adversário cai por terra. E o livramento de Deus é uma realidade na tua vida. O Espírito de Deus é aquele que não erra e não se engana. Está me dizendo que aqui no nosso meio tem 23 pessoas que do meio de agosto, do meio do mês de agosto para o final do mês de setembro, Deus irá te surpreender. Isso, levanta a mão, porque se é eu, ó, eu levanto até o pé. Deus irá te surpreender. Irmãos, eu não brinco com as coisas de Deus, não. Quem me conhece, eu posso até brincar ali no particular, coisa de ser humano um com o outro, mas com as coisas de Deus, não. Tu anota a data aí. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida para alegrar o teu coração. Essa irmã, eu acho que é vermelho. Até do irmão de camisa polo. Isso, fica de pé, irmã. Levanta a tua mão direita assim junto comigo. Querida, eu não sei o teu nome, não conheço a tua vida nem a tua história. Mas eu estou vendo de olho aberto o teu coração sangrando, você chorando. O Espírito de Deus está me dizendo assim, fala para ela, que estou eu entrando dentro desta situação, e estou eu colocando um ponto final hoje. Fala para ela que a partir da noite de hoje, a peleja não é mais dela, a peleja é minha. Diga para ela que a partir de agora sou eu quem irá guerrear dentro desta situação que ela está enfrentando. Bateu, bateu, toma posse de vitória. A igreja louva e glorifica o nome do Senhor. Aranagaste, te faz. Aleluia, não para não, irmão. Não para não, irmã. O Espírito de Deus é aquele que não erra e não se engana, e preste bastante atenção, porque ele não se enganou quando ele revelou para Pedro que Ananias e Safira estavam mentindo. Ele não erra e não se engana quando ele fala comigo dizendo que aqui no nosso meio tem 9 pessoas que antes que este ano termine, tu vai ver salvação na tua casa. Tu vai ver libertação, transformação, regeneração de verdade na tua casa. Toma posse de vitória. Aleluia. Aquele irmão lá atrás com a máscara azul, no último banco. Levanta a tua mão aí, querido. Levanta a tua mão, fica de pé aí, filho. O irmão lá com a máscara azul. Fica de pé, isso. Vem mais para cá. Vem aqui. Vem aqui, entra aqui no corredor aqui. Isso. Vem andando. Isto. Enquanto você vem caminhando, Deus vai jogando barreira por terra e tu continua avançando. Deus vai jogando impedimento por terra. Isso, vem andando até aqui no altar. Deus vai jogar anaga subiando, anaga serve, anamante humilhando, anaga súbia. É verde a tua máscara, de longe parece azul, viu, filho? E o óculos não ajuda muito. Olha aqui, eu não sei o teu nome, eu não conheço a tua vida. Eu não conheço a tua história, mas dentro da visão que Deus me dava contigo, eu vi a tua fotografia dentro de uma tigela de barro. Em cima eu vi uma galinha preta com o pescoço torcido, quebrado. Eu vi eu vi pipoca no meio daquele sangue, pimenta. Deus te trouxe aqui hoje
para quebrar uma maldição que fizeram contra a tua vida. Isto já tem te prejudicado, e muito, mas a partir de hoje, Deus joga este mal por terra na tua vida. A partir de hoje, Deus te dá o livramento. Olha lá, te faz. Olha aí. Eu estou vendo um fogo de Deus te envolvendo de alto a baixo. E Deus está falando comigo assim: meu servo, estou eu limpando, purificando e arrancando tudo aquilo que não provém de mim. Para tu saber que é Deus que me usa e é Ele quem fala contigo. Tu te prepara, porque dentro deste decanto, né, faço. O Espírito de Deus está me dizendo: meu servo, fala para Ele que vou eu abrir uma porta, e vou eu dar prosperidade. Tu já está projetando algo dentro da tua cabeça, e Deus vai lhe honrar neste negócio. Toma posse de vitória. A igreja louva, 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 louva. Toma posse, pode voltar para o teu lugar. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Fica com esta palavra. Amém. Toma esta palavra. Nos perdoa o horário. Irmãos, Deus está trabalhando. Não saia da olaria. Permaneça na olaria, pastor. Mas às vezes é tão difícil, é tão dolorido. Não é só para você, não. Não é só para você, não. Mas não saia da olaria, permaneça. Vai ter virada de Deus na tua vida. Vai ter virada de Deus na tua casa. Deus está cuidando de você. Faz tempo. Faz tempo. Olha aqui para mim, eu sei que já foi feita a parte das ofertas. Mas irmãos, eu amo a obra de Deus. Eu amo a obra de Deus, irmãos. Quer me deixar triste é quando eu fico sabendo: lembra aquela igreja? Fechou. Cristiano, lembra aquela congregação? Fechou. Lembra aquele salãozinho que você foi pregar uma vez? Fechou, é um bar lá agora. Irmãos, eu amo a obra de Deus. Eu estava ouvindo aqui o bispo contando, relatando a tua experiência, e eu não sei se os irmãos estavam ligados, mas ele deu 220 reais para o menino, né? E Deus lhe deu 2.200 reais. Irmãos, eu fico assim, a minha cabeça, eu fico ligado, prestando atenção, a maneira que Deus está conduzindo o culto, e a minha mente vai trabalhando. Deus, o que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor está falando? Alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar. E eu falei ali para a nega: você entendeu? Ele semeou 220 reais na vida do menino, e Deus lhe deu 90% do que ele semeou na vida do menino. Porque 220 reais é o dízimo de 2.200 reais. Então ele semeou na vida do menino, e Deus lhe deu 90% a mais do que ele havia semeado. Tem pessoas